Aí, pessoal, estamos no ar e estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Eu sou o Chicão Somavila, editor deste programa, que é realizado da cidade de Pinhais, no estado do Paraná, para o Brasil e para o mundo. Hoje é quarta-feira, dia 20 de janeiro de 2021. São exatamente 19 horas e 44 minutos. Tivemos os problemas técnicos, por isso atrasamos. Na pauta de hoje, nós vamos falar aí sobre o general vice-presidente da República, general Milton Mourão, diz que poderá ser colocado um freio no presidente que venha desrespeitar a democracia ou arriscar o país, né? E vamos também falar aí sobre o Centrão, que avalia pular fora do barco aí do governo Bolsonaro por causa da crise da vacina, né? E também nós vamos conversar também, deixa eu me ver aqui que eu tenho os outros assuntos assim, né? Sobre a educação no estado do Paraná. Mas, antes de tudo, eu quero colocar aqui para que os senhores vejam, que todo o nosso público veja e assista e ouça um vídeo da doutora Margarete Dalcomo, onde ela faz um desabafo pela desorganização do governo Bolsonaro e do Ministério da Saúde em relação pelo fato de que não vamos mais receber a vacina no tempo hábil, somente em março, pelo que ela fala, alguma coisa assim. Eu vou colocar o vídeo, ele tem um tempo de 4 a 5 minutos, mas é um desabafo da doutora, que é um nome importantíssimo na pesquisa, enfim, de epidemiologia, na pesquisa científica do nosso país. Vamos lá. Eu vou ter que pôr aqui antes o outro som ali para que vocês escutem, desculpe. Boa noite, muito obrigada, sua imensa Cardeal Guarani, doutora Porfiria, algumas notícias que me chegavam e vou compartilhar com os senhores. E realmente, eu acho que é um momento crucial. Isso me emociona, porque eu fiquei muito surpresa quando recebi sua convocação. Eu recebi como uma convocação, Cardeal. Mas eu acho que agora é hora da sociedade brasileira mostrar realmente o que eu tenho tentado chamar como médico, como cidadã de consciência cívica. É absolutamente inaceitável que, nesse momento, no Brasil, nós tenhamos acabado de Ficou sem som agora.
Então, só um momentinho, por favor, né? Então, você veja só, Marcelo, o desabafo, né? O desabafo da pesquisadora. Esse aí seria o assunto para a gente esquentar os tamborins. O primeiro assunto que a gente puxa é sempre nas nossas lives. O que você teria a dizer sobre esse posicionamento da doutora Margarete Dalcomo? Só antes, deixa eu puxar aqui as pessoas que estão nos acompanhando. Guilherme Chelping, boa noite, Chicão e Marcelo, e aos demais espectadores. Tânia Pastorello, lá de Foz do Iguaçu, dando boa noite. Muito obrigado, Tânia. Um abraço. Marta Souza Pérez, boa noite para todos. Boa noite, Marta Souza Pérez. Um grande abraço. Estamos sem áudio. Ah, ela estava sem áudio. Isso que eu estava te falando. Oi? Era isso que eu estava te falando. Não tem som. Mas você não ouviu? Não ouvi nada. Só no começo. Então eu vou colocar de novo. Bem. Só no começo. Eu acho que eu fiquei preocupado. Se fosse só eu, não teria problema algum, porque eu já vi o vídeo. Mas as outras pessoas, eu fiquei preocupado com isso. Legal, tá aqui também. Mais uma parte deu para ouvir. Só no começo. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Só um momentinho. A maioria não. Deixa eu ver aqui. Vou ver aqui. Deixa eu ver aqui, só um momentinho. Eu vou tentar. Se não der, para ouvir, daí eu passo depois, eu deixo salvo ali, se não for possível.
O revidador automático possui características diferenciadas que justificam tanto sucesso. As 4 principais são o conjunto de revidador de Koch e os 7... Doutora Margarete Dalton. Aí, ó. Eu vou tentar colocar aqui uma parte, eu não vou deixar inteiro, certo? Mas me avisa aí se não tiver som, por favor. Ok. Furo de reportagem ao vivo na live da Cisgrande. Está ouvindo? Prêmio São Sebastião. Preste atenção. Boa noite. Muito obrigada, sua imensa. Me dá um sinal se não estiver ouvindo. Eu agora concluía algumas notícias que me chegavam e vou compartilhar com os senhores. E realmente, eu acho que é um momento crucial. Isso me emociona, porque eu fiquei muito surpresa quando recebi sua convocação, que eu recebi como uma convocação, tá? Mas eu acho que agora é hora da sociedade brasileira mostrar realmente o que eu tenho tentado chamar como médico e como cidadã de consciência cívica. É absolutamente inaceitável que, nesse momento, no Brasil, nós tenhamos acabado de receber a notícia de que as vacinas não virão da China e que não virão da Índia. E onde está o que eu pensava que eu diria aos senhores? Como capixaba, que eu nasci, como o rapaz tão gentilmente mencionou, é verdade, é no Rio de Janeiro que eu passei a minha vida toda, e como dizia a grande escritora Marguerite Orsenária, onde nós vivemos e nós formamos a nossa consciência, portanto, foi aqui, professor Serra, que eu me formei, que eu formei a minha consciência. Mas ao ler as notícias que eu acabo de receber, e que eu ainda preciso conversar com a presidente da minha fundação, para dizer como vou manifestar frente à opinião pública, o que é que justifica que, nesse momento, um país como o Brasil, a 10ª economia do mundo, a 9ª economia do mundo, não tenha uma capacidade competitiva de servir, de nós cumprirmos a obrigação para a qual nós somos formados como médicos, nós que somos pesquisadores, que trabalhamos e temos uma vida pública, o que é que pode justificar, neste momento, cardeal da Aureli, que o Brasil não tenha as vacinas disponíveis para a sua população? Isso é absolutamente injustificado, não há nada, nenhuma explicação que possa justificar, e isso nós acabamos de saber, que depois nós temos feito um acordo de cooperação, como fizemos, estabelecido ponto a ponto, desde agosto do ano passado, que uma instituição pública como a Fundação Oswaldo Cruz tenha a sua linha de produção absolutamente pronta, toda a IFA, o sumo farmacêutico necessário, pronto e pago para chegar ao Brasil e que as gestões diplomáticas tenham fracassado até esse ponto. Então, assim, eu realmente, ao acabar de saber isso, eu gostaria de compartilhar em primeira mão com os senhores, porque seguramente eu vou me manifestar sobre isso, em nome da minha instituição, e não há nada que possa justificar. Eu acho que ao longo desses 10 meses, 11 meses, é mais do que uma gestação, eu tenho tentado, como tantos de nós, como tantos colegas que, de modo não abnegado, porque nós não somos abnegados, nós cumprimos a nossa obrigação, estão nesses momentos em centros de terapia intensiva, com pacientes gravíssimos, dando notícia, nós que acompanhamos pacientes desde o primeiro momento, quantas coisas nós vivemos, quantos testamentos nós vimos ser trocados, quantos casamentos nós ajudamos a serem feitos, quantas pessoas nós ajudamos a morrer, quantas notícias tristes nós temos das famílias. Quando aquela porta se fecha e nunca mais aquela pessoa verá ninguém, se ela morrer, a não ser os nossos olhos atrás de óculos e máscaras. Então, essa vivência nos tornou não mais poderosos, não mais sábios, nos tornou mais humildes. E sabia que eu olhei e não vi, não tem rachadura nenhuma. Ó, como é que tá o caso?
Legal, então, pessoal, vocês viram, tiveram a oportunidade de ouvir um pedaço, aí é que essa questão técnica aqui, tenho que colocar a imagem ali e aproveitar o som da caixa que eu tenho atrás da câmera, e às vezes dá problemas mesmo aí, mas o pessoal, viu, estava com som, de repente sumiu o som. É questão, aí já não é uma questão daqui, é uma questão aí da internet mesmo, talvez, mas deu para ouvir a indignação da pesquisadora, né, doutora Margarete Dalcomo, né, então, você veja só, como eu falei para você primeiro, Marcelo, para esquentar os tamborins, né, como que você vê, como que você analisa esse desabafo de uma cientista, como ela disse, há um ano que eles estão pesquisando isso, e agora, por uma irresponsabilidade do governo no setor da diplomacia, não souberam lidar, são uns casca-grossa mesmo, em outras palavras, eu entendi isso, né? É claro que ela não iria falar ali, mas os casca-grossa, os caras estragaram, mancharam a diplomacia brasileira, que sempre teve um bom comportamento, sempre soube se colocar de forma de uma grandeza enorme nas relações internacionais. Como que você vê e você analisaria essa declaração dela, esse desabafo, Marcelo? Olha, primeiro, boa noite, nobre Chicão Sumavila e bravos combatentes telenautas. Eu quero aproveitar para lembrar que nós batemos nessa tecla desde o início do governo Bolsonaro, que o governo Bolsonaro seria um fracasso retumbante, né? Começando pela forma como ele se dirige à população, né? Uma forma totalmente autoritária e mostrou-se na pandemia genocida, né? Porque a população agora está totalmente refém desse processo espúrio de degradação social, miséria do povo e morte, né? Essa combinação perfeita de você dizimar a população, né? Isso aí é uma coisa, assim, que não só no Brasil, como no mundo inteiro, poucas vezes se viu. Fora em alguns casos de países ultra-reacionários e autoritários que dizimaram as suas populações durante a história. Mas, no contemporâneo, para um país como o Brasil, da importância que tem o Brasil geopolítica, isso é inédito. E, na verdade, são duas coisas bastante importantes e conjugadas. A primeira, que está relacionada, evidentemente, à saúde da população, à saúde do povo, essa foi completamente negligenciada. E a segunda é a educação, né? Como é que você constrói institutos de pesquisa, universidades, sem o aparato educacional devido, o conhecimento? Essas coisas estão imbricadas, indissociáveis. Não tem como separar saúde e educação. E o governo bolsonarista, ele destrói tanto a saúde quanto a educação. Aí uma nação não tem como sobreviver, né? Se você ataca os dois principais pilares da população, que são saúde e educação. E vamos lembrar, e vamos colocar na conta desses governadores bolsonaristas o genocídio do povo também. Não é só o Bolsonaro. Quem colocou o Bolsonaro lá? Perfeito. Não foram os militares? Não foi o Congresso Nacional que deu aval para o Bolsonaro? E o Rodrigo Maia, que sentou nos 50 impeachments do Bolsonaro, não tem culpa disso? E os governadores bolsonaristas como Ratinho Júnior, Zema, o Witzel, que já foi, o Dória, que ajudou a eleger Bolsonaro, vamos lembrar, o Ronaldo Caiado em Goiás, o ruralista, matador de sem terra. O que está acontecendo com o Brasil? Será que é só o Bolsonaro? Ou é o Bolsonaro mais uma renca desses golpistas todos que estão acabando, destruindo com o povo brasileiro? Vamos ter que entender esse processo mais de perto, né? Vamos colocar na conta desses juízes do Supremo também, que ajudaram a derrubar a Dilma,
ajudaram a derrubar o PT e o povo brasileiro? Vamos colocar na conta deles, vamos? Essa turma toda aí que está destruindo o patrimônio público, os recursos naturais. O Brasil é um fracasso do golpe de Estado do Brasil. Bolsonaro é um boneco de ventríloco do imperialismo. Mas assim, não é só o Bolsonaro, né? Agora a turma está fazendo campanha política por causa da vacina. O Dória está de lobista da Coronavac, o outro fulano está de lobista da Pfizer, da Moderna, o outro fulano é lobista da Sputnik V, e assim por diante. Quer dizer, interesse econômico, político acima do povo brasileiro que se exploda, né? É isso que está acontecendo. Vamos falar bem francamente para o povo, que o povo merece saber o que está acontecendo. É um golpe de Estado no Brasil de 2016 para cá que acabou com o Brasil. E tem mais. O Brasil vai continuar a derreter. O Brasil vai derreter. Se continuar assim, não vai existir mais país. Nós vamos voltar para antes dos anos 30. Ok. Mas realmente foi bastante emocionante o depoimento da doutora Margarete Dalcomo. Deixa eu ver aqui, Marcelo, quem está conosco aqui? Olha aqui, Celso Jovenar, tudo normal. Um abração, Chicão. Um abração, Celso. Obrigado por estar conosco aí. Irineu Pedro Castro, esse cara tem que ser um dos que vivia nas costas do povo, nem sabe o que diz. Olha aí, tá te criticando aí o Irineu Pedro Castro. Tudo bem, né? Aqui é aberto, né? A pessoa pode falar o que ela quiser, desde que não xingue ninguém aqui. Tá certo, tá certíssimo. Se a pessoa quiser me criticar, ela tem todo o direito. Só a gente não pode aceitar as formas que eu considero incivilizadas, mal educadas e constrangedoras para nós aqui. Agora, eu não posso, ao mesmo tempo, falar nada da pessoa que está fazendo o comentário e a crítica. Ela está no direito dela. Ela pode fazer isso daí e deve fazer. Eu posso não concordar com ela pode não concordar comigo, mas aqui tem que ser um espaço democrático e aberto. Perfeito, muito bem colocado. Eu tô compartilhando na tua página aí o programa para que teus amigos recebam aí, beleza? É isso aí. Vamos para aqui, é tudo. Tá aqui, ó. O Guilherme Chelpin fala, muito bom, professor, concordo com você. Todos esses que você citou são responsáveis pela sangria do nosso povo. E fala aqui, muito boa a sua análise, diz o Guilherme Chelpin Santos, que é um advogado aqui do município de Pinhais, que reside aqui no município de Pinhais. E vamos para frente, né, meu amigo? Então, já falou do desabafo, né? E agora é o seguinte, você veja só, o desabafo da pesquisadora. Na manhã de hoje, Marcelo, né? Essa pesquisadora, ela fez esse desabafo, foi muito interessante, né? Muito interessante, muito propício até para a atual situação. Mas eu vou colocar uma outra matéria aqui, deixa eu ver onde é que eu estou. Aqui, ó, certo? Essa aqui eu vou trazer para cá e vou mostrar para vocês aqui esta matéria. Veja só o que essa matéria diz, né? Marcelo, veja só. Mourão nega impeachment, mas defende Freios ser presidente e arriscar o país. Olha só, eu não vou ler a matéria inteira aqui, né? Mas vou ler um pedaço. O vice-presidente do Brasil, general Hamilton Mourão, ó, dia 20, está aqui, ó. Dia 20, essa matéria aqui, ó, da UOL, do site UOL. Dia 20 do 1, né? Portanto, hoje, às 8h45 da manhã. O que ele diz aqui, ó? Vou ler um pedaço. O vice-presidente do Brasil, general Hamilton Mourão, do PRTB, falou sobre a possibilidade de Jair Bolsonaro ser partido sofrer um processo de impeachment em breve. Ele afirmou que o
o presidente cometeu erros, mas não acredito que seja necessário tirá-lo do poder. Aí ele, numa altura lá, ele fala assim, ó, agora é óbvio que se um presidente colocar em risco a integridade do território, a integridade do patrimônio, o sistema democrático e a paz social do país, ele tem que ser parado pelo sistema de freios existente, né? Claro, ele está falando aqui, né, uma coisa legal, um impeachment, tipo alguma coisa assim. Então, eu quero fazer uma pergunta para você. O vice-presidente Mourão, Hamilton Mourão, ele estaria dando um recado das Forças Armadas a Bolsonaro, ou o Mourão só está fazendo está fazendo tipo, né? E eu peço se a pressão social aumentar pelo impeachment, ele criar corpo, isso pode acontecer? Olha, vamos lembrar de quem foi o Mourão, né? O pai do atual general vice-presidente da República, Hamilton Mourão, foi um dos sujeitos que comandou o golpe civil-militar empresarial no Brasil em 64. Só para lembrar dessa questão que já ajuda a responder a tua pergunta, pelo menos num sentido. Porque é possível, mas com Bolsonaro junto. Bolsonaro vai dar o suporte dessa ala mais conservadora, mais reacionária, porque é ele que tem uma parte da sociedade que o apoia. Não é o Mourão. O Bolsonaro que carrega seguidores há muito tempo no Brasil. Mourão é o vice, que tem as costas quentes por ser general e já tem a família golpista por trás dele. Há uma possibilidade, por que não? Eu não vejo um clima para isso por enquanto, mas existe. Mas eu acho que provavelmente deve ocorrer um rearranjo de forças aí durante esse primeiro semestre, sabe, Chicão e telenautas? Porque agora, sem o auxílio emergencial e sem a vacinação da população, pelo menos em parte, com o avanço da pandemia, nós vamos ter um clima de miséria e morte muito grande no Brasil. E aí os desdobramentos, eles são incertos. A pressão popular, se for às ruas, ela levará uma saída mais drástica por parte do Congresso. Ele será obrigado a agir em conjunto com as forças dominantes, nunca sozinho, claro. Então existe essa fresta aí que está em aberto. Uma radicalização do regime, né? Ou um rearranjo de forças na direção de uma confluência para retirar Bolsonaro do poder. Isso será decisivo agora no primeiro semestre, que nós ainda iremos perceber os desdobramentos do fim do auxílio emergencial, do avanço da pandemia, com as mortes, com tudo isso que está acontecendo, e com a vacinação do povo, que tem tudo para ser um fracasso, que já está demonstrando aí, né? Então, são três questões que, imbricadas, dará um resultado até o primeiro semestre desse ano bastante importante em termos de impacto sobre a sociedade brasileira. Não tenha dúvida disso. Perfeito, perfeito. Análise e vamos para frente aí que temos mais situações aqui. Por exemplo, o Centrão parece que está avaliando a possibilidade, né, de, segundo matérias aí que eu vou mostrar, de pular fora do barco do Bolsonaro, né? Aqui, ó. Aqui, depois eu coloco aqui. Veja só, matéria aí também, né, que a gente pegamos sempre na internet, né? Tá aqui, essa aqui do dia 29 de janeiro, certo? Tá aqui, ó. Líderes do Centrão avaliam possível impeachment de Bolsonaro por fracasso
na guerra da vacina. Olha só, guerra da vacina. Eu queria saber se existe algum outro país que esteja numa guerra da vacina, como, infelizmente, estamos observando, estamos vendo e sofrendo aqui no Brasil. Então, é o seguinte, ó, a perda do presidente Jair Bolsonaro, deixa eu estou lendo aqui, eu vou colocar aqui para o pessoal me acompanhar ali, para as pessoas que quiserem, vão ver se eu vou conseguir marcar aqui. Não dá para marcar, paciência. É o seguinte, vou ler mais aqui, agora acho que vai dar. Tá. Ele não deixa marcar. Mas vamos lá. A perda do presidente Jair Bolsonaro para o governador de São Paulo, João Dória, PSDB, na guerra da vacina, olha só a que ponto chegamos. E o caos na saúde em Manaus, né, no Amazonas, fez com que líderes de partidos do sertão discutam a possibilidade de impeachment do mandatário. A morte de diversos pacientes na capital do Amazonas por falta de oxigênio tem evidências de uma omissão federal. As informações são da Folha de São Paulo, diz a matéria aqui. Muito bem. Então, eu faço uma pergunta para você. Marcelo, com esse histórico posicionamento do Centrão, ele pode ser considerado o fiel da balança? É ele quem aprova, de fato, ou desaprova projetos, ou dita quem fica ou quem sai no governo, vamos supor, o Centrão, né? Enfim, eu pergunto assim, na Câmara dos Deputados, é ele quem tem, digamos assim, as rédeas das decisões nas mãos? Porque o Centrão tem um histórico de estar sempre meio que em cima do muro, né? Ele está sempre em cima do muro, uma hora pula para um lado, outra hora pula para outro lado, dando a entender que está sempre procurando, correndo atrás dos seus próprios interesses. O que você teria, qual que é, o Centrão é confiável? Para as pessoas entenderem melhor o que se trata o Centrão, que não são da política, né? Mas são pessoas que são interessadas em entender esse tema, o Centrão, ele faz parte de um bloco de parlamentares, seja no Senado como na Câmara dos Deputados, que faz o processo de intermediação das negociações para um lado e para o outro, mas não para o lado da esquerda, como as pessoas imaginam. Centrão não significa exatamente no meio, entre a esquerda e a direita. O Centrão é todo ele um bloco de direita. Por que ele é chamado de Centrão? Só para as pessoas entenderem. Porque ele faz um papel não só oportunista, porque a maioria dos deputados e senadores são oportunistas, seria até uma redundância da minha parte, né? Mas ele cumpre um papel de articulação que irá, de certa forma, dar o norte de como serão conduzidas as negociações e as votações na Câmara e no Congresso. E esse bloco do Centrão, ele pode pender para o Bolsonaro em dado momento, como pode pender para outras forças políticas contra o Bolsonaro. Ou, pelo menos, que não concordam com a sua ala de poder mais forte. E aí o que acontece? Se essa balança está escapando do Bolsonaro, de acordo com as movimentações nos bastidores da classe dominante, da classe dirigente do país, e do que está acontecendo na política, o Bolsonaro começará a perder forças para compor um grande bloco que irá aprovar os seus projetos ou os seus interesses no Congresso. Eu não estou muito certo que isso vai acontecer, não, pelo menos por enquanto. Eu acho, inclusive, que essas questões serão muito decisivas agora nas eleições para a mesa diretora para a presidência da Câmara junto com a do Senado. Isso vai depender muito agora da correlação de forças aí, sabe? Tem um dinheirão rolando aí, Chicão e amigos.
É muito dinheiro, é muita corrupção de verbas e orçamentos para comprar deputados para o Bolsonaro ou para a ala do Rodrigo Maia. Tem muito e muito dinheiro. E esses desdobramentos irão definir a trajetória e o futuro do governo Bolsonaro. Veja, eu acho que mesmo o Baleia Rossi sendo um dos caras mais favorecidos aí pelo bloco do Maia, ele não tem nenhuma objeção de fundo com o Bolsonaro. Aliás, todos eles não têm. Eles têm uma disputa política pelo poder, mas não uma distância que seja suficientemente grande para derrubar Bolsonaro. A não ser que os desdobramentos das mortes na pandemia, da miséria causada pelo fim do auxílio emergencial pela crise econômica do país e a chegada da vacina para a população seja um processo muito lento, gradual e incompetente, como de praxe, aí a gente pode ter algum resultado sobre isso. Mas o Centrão não vai definir a derrubada do Bolsonaro por ele mesmo. Dependerá dos desdobramentos dos que vai acontecer no Brasil esse primeiro semestre. Perfeito, perfeito. Nós vamos partir daqui um pouco para a educação, né, sociologia e filosofia, que foram destaques no Enem, mas antes eu gostaria que você pudesse fazer uma rápida análise. Não tem como colocar aqui, porque eu tentei aqui, mas não deu certo, o vídeo, onde o Ciro Gomes, que eu fiquei, sinceramente, eu fiquei até estarrecido com a declaração que ele deu, bastante forte, que, aliás, foi rechaçada essa declaração por vários políticos, de várias tendências, onde ele diz, foi bastante contundente, onde ele falou que se Bolsonaro tentar dar um golpe no Brasil, ele vai com 1, com 10 ou com 1000 para frente, para a batalha, e vai lutar para que Bolsonaro tenha o mesmo fim que Mussolini. Mussolini, como as pessoas sabem, talvez tenha gente que não saiba, foi o ditador italiano, fascista, que é aliado ao Hitler, enfim, ao nazismo, né? O nazismo alemão, enfim, e depois de todas as atrocidades que ele cometeu com o povo alemão, ele e a família dele, ou ele e a esposa, foram assassinados, foram mortos pelo povo italiano e dependurados de cabeça para baixo na Itália. Mas eu sinceramente, eu achei assim uma colocação bastante forte que não concordo com uma situação assim. Mas o que você teria a dizer sobre isso, sobre essa declaração do Ciro Gomes? Que eu, inclusive, anunciei aqui na nossa chamada, mas eu não consegui colocar aí o vídeo. Bem, podemos fazer uns comentários importantes aí. Eu acho que ele tá chamando para si uma responsabilidade para aglutinar parte da esquerda mais radical. Radical no sentido... não como as pessoas imaginam, né? Que o radicalismo, não no sentido xiita da palavra, né? Mas tentar recuperar na raiz o combate da esquerda, né? Ir para as ruas, mobilizar a população para derrubar o Bolsonaro, coisa que eu também concordo. Agora, uma declaração dessas do Ciro Gomes, ele tenta aglutinar a esquerda, que é a esquerda mais à esquerda do que a gente está vendo por aí, que é a esquerda reformista, né? Menos combativa, apenas mais adornada com a atual situação, né? Lembrando que os partidos políticos de esquerda estão deixando a desejar, né? Todos eles na luta contra o Bolsonaro estão muito paralisados, né? Tanto o PT, mesmo o PDT, grande parte do PCdoB e tudo mais, né? Olha, eu não consegui pôr o vídeo, mas eu coloco a matéria aqui, ó. Ciro Gomes, se Bolsonaro tentar um golpe, daremos a ele o mesmo destino que Mussolini. Por favor, pode continuar.
Então, eu acho que ele está chamando a atenção de uma parte da esquerda que ele quer capturar, né? O Ciro Gomes ele está mirando 2022 também como uma alternativa, né, para a política brasileira. Como ele tem voto dos moderados também, da social-democracia, ele também tem votos de parte da direita, e agora ele quer também uma fatia de votos da ala mais à esquerda, né? Que quer radicalizar mais, que quer uma atitude mais contundente por parte da esquerda que não está ocorrendo, né? É uma luta muito parlamentar e uma luta muito sem conteúdo da esquerda de conjunto, né? Isso não é uma crítica a um partido político específico, né? É uma crítica geral à esquerda de conjunto. Que eu acho que quem é mais combativo não pode admitir que seja só uma luta congressual, né? Eu acho que essa é uma luta do povo brasileiro. Ir para as ruas exigir a queda do Bolsonaro e não depender apenas do impeachment institucional é um direito que o povo tem. E se o povo for para a rua, e deve ir para a rua, inclusive, para derrubar o Bolsonaro, ele tem toda a razão. É um regime golpista que está matando o povo de fome, de miséria, degradação social, de Covid. Eu acho que essa declaração do Ciro Gomes, ela coaduna com muita gente que quer ir para a rua. Só que ele está fazendo toda essa ilustração mais para chamar atenção, porque evidentemente que ele não vai fazer isso. É mais, na verdade, uma forma de chamar o povo, uma parte da população, para essa questão que é importante, na verdade, que é a do Bolsonaro. Claro que eu não concordo com o Ciro Gomes em muitas posições, digamos, na maioria delas. Só que ele está chamando a atenção para um fato importante. Derrubar o Bolsonaro é uma questão de sobrevivência. E não esperar o impeachment do Congresso que está barrando o Bolsonaro ir para o ralo. A gente não pode barrar o impeachment, a derrubada do Bolsonaro. Nós temos que dar a descarga do Bolsonaro e derrubar esse governo. O Bolsonaro e o Mourão. Eles têm que ser derrubados. Fora os outros golpistas todos, que têm que ser livres, né? Livres para serem expurgados, né? Porque o que está acontecendo no Brasil, como eu falei agora no começo da nossa transmissão, é uma coisa inédita, uma coisa de louco. Estão matando o povo brasileiro, de um lado e de outro. É impressionante. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver aqui quem está conosco, quem que falou aqui. O Guilherme falou, podemos dizer que o Luizão aqui, que era do PT, é do Centrão? Ele é do Republicanos, não sei, o Republicanos está no Centrão, está na direita, parece... Como é que... Faz parte do Centrão Republicanos também, não, Marcelo? O Republicanos é um partido bolsonarista, né? Pois assim como o PL, né? Isso, então ele não está no Centrão, ele está no bolsonarismo mesmo. São partidos que nasceram do bolsonarismo, mas eles são muito oportunistas também. Eles são legendas, essas são legendas pequenas, né? Elas geralmente compõem o Centrão. As legendas pequenas tendem a compor o bloco Centrão, porque para sobreviver politicamente, você tem que se agregar em blocos de oportunistas políticos, né? Porque se você ficar do lado da base, que é aquela do DEM, do PSDB, para eles não tem muito espaço, então tem que agregar com o Centrão para daí fazer a negociata política funcionar. Mas eles nasceram do bloco bolsonarista, fazem parte do que sobrou do PSL, parte saiu do PSL, foi para o Republicanos, outra parte foi lá tem outro partido também bem interessante, que ficou conhecido, que são tantos partidos, são mais de 35 hoje, que a gente nem lembra o nome mais. Mas são todos eles bolsonaristas, né? É isso aí, é isso aí. Seguinte, a pergunta aqui sobre a educação. Eu achei muito interessante uma matéria que eu peguei aqui, mas muito interessante mesmo, porque o governo federal, com aquele lance de escola sem partidos e tal, e já começou no governo Temer, isso é bom que se diga, né? Começou no governo Temer, aquela discussão de escola sem partido e tal, ainda mais pelos adeptos aí, enfim,
que continuam aí os adeptos da escola sem partido, não tem que ter ideologia, não querem uma ideologia, mas querem outra, né? Não querem a dos outros, querem a deles. Então, a matéria do dia 20 de janeiro aqui, ó, enfraquecidas no Paraná, Sociologia e Filosofia se mostram fortes no Enem. Aí traz aqui a matéria. Sai bastante, com carga encolhida na rede estadual da educação do Paraná, conteúdos de filosofia e sociologia tiveram presença relevante no primeiro dia de prova do Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem. Um dos principais instrumentos de acesso de alunos de escolas públicas ao ensino superior, o Enem. O debate sociólogo e também filosófico conduziu, inclusive, o tema da redação, né? Está aqui, ó, o tema da redação que esse ano foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Muito bem. Não vou ler inteiro ali e tal, né? Mas eu faço uma pergunta para você, Marcelo. Qual que é a importância destas duas disciplinas, sociologia e filosofia, na formação da classe estudantil, consequentemente do povo brasileiro, e em que essas duas disciplinas contribuem para o Brasil? E daí você já podia também responder, se você puder, como que você está vendo a educação aqui no estado do Paraná? Bem, bacana esse espaço, Chicão, e necessário para as pessoas saberem o que está acontecendo. É seríssimo isso daí. Vamos só deixar claro para a população aí, para as pessoas que estão nos assistindo, que agora o Ratinho Júnior, assim como outros governadores golpistas, bolsonaristas, decidiram por reduzir a carga horária das disciplinas de sociologia de 2 horas aula para apenas uma na semana, sociologia, filosofia, artes, de 2 aulas semanais passaram a ficar apenas uma aula semanal. E a língua espanhola também está sofrendo o mesmo ataque. Ela está sendo exterminada e só está ficando a língua inglesa, que não tem nada a ver, inclusive, com a América Latina, né? Não que ela não pudesse existir, mas você acabar com a disciplina de espanhol é realmente um absurdo, né? Então, eles reduziram aqui no Paraná a carga horária das disciplinas de 2 para 1, pela metade, né? E aí isso está maltratando demais, não só os professores, mas os alunos. A comunidade escolar e a sociedade, porque essas disciplinas são as disciplinas do pensar, da criticidade, do equilíbrio filosófico necessário para agir, inclusive, em sociedade, para refletir, para praticar questões relacionadas às interações sociais, políticas e culturais. Então, esse desdobramento, que não é só do Ratinho, mas é da nova BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, de 2016, vem destruindo a educação brasileira. E que os governos bolsonaristas, como o do Ratinho Júnior, vem fazendo, é simplesmente destruindo a educação, com trabalho remoto, híbrido, que, na verdade, não atinge a esmagadora maioria dos alunos pela internet, que a maioria dos alunos nem tem internet para usar. A questão da militarização das escolas, que o governo Ratinho Júnior está colocando a toque de caixa para executar o plano de militarização das escolas. A demissão de 25 mil professores agora, final do ano, no processo seletivo simplificado. Ele fez com que os professores fizessem uma prova, agora dia 10 de janeiro, uma prova para professor no meio da pandemia em aceleração, sem o mínimo critério possível de distanciamento social, com as salas totalmente inviabilizadas, com as entradas nas escolas para as provas totalmente e absurdamente mal organizadas. E aí se quer também terceirizar os agentes 1 e 2 das escolas, isto é, subcontratar o que era contratado pelo Estado, passando a ser contratado por empresas privadas. O que são os agentes 1 e 2?
é aquela senhora, aquela moça da cantina, aquela moça ou aquele rapaz da limpeza, e também os técnicos administrativos, todos eles vão sofrer pelo desmanche neoliberal do Ratinho e desses golpistas todos aí. E aí que eu falo, se não tiver uma ação contundente por parte da sociedade, por parte do sindicato, que é o APP Sindicato, para barrar isso daí com uma paralisação, com uma greve já, eles vão colocar a boiada para passar, como o Salles já havia mencionado aquela reunião fatídica com o Moro e Companhia Limitada. Eles vão passar a boiada. E eles querem voltar às aulas presenciais na pandemia, Chicão e telenautas. Olha o descalabro, olha o absurdo. E aí, querem fazer tudo isso para esse começo de ano. Querem acabar com a educação, com os estudantes, com as comunidades escolares não tendo acesso à escola, não tendo acesso à infraestrutura necessária. O trabalho remoto e híbrido pelo IAD, ensino à distância, é horrível. É insalubre para professores e para alunos. E aí a conta quem paga? É a sociedade toda, Chicão. Porque mexeu com saúde, com educação, mexeu com todos nós. Então isso daí é um apelo que eu faço às organizações sindicais, não só a APP Sindicato, as entidades sociais, os movimentos sociais, que lutem para barrar esse descalabro no estado do Paraná. Que é acabar com sociologia, filosofia, artes, língua espanhola e utilizar essa base nacional comum curricular para colocar por água abaixo todo o projeto civilizatório constituído pelo conhecimento que essas disciplinas, elas quando entraram em 2007 na grade curricular, foi para melhorar o desempenho não apenas escolar, como no Enem aí, mas melhorar a capacidade de interatividade dos alunos em relação à reflexão, conhecimento, discussão política, cultural. E isso está acontecendo na nossa frente e no nosso quintal, que é aqui o estado do Paraná. Daí, o que vai acontecer é uma desgraça social sem essas disciplinas e com essa nova base nacional comum curricular que acaba com a educação brasileira, enterra de vez o pensamento crítico e a capacidade interativa da cultura, da filosofia e todas as sinergias que essas disciplinas todas elas vêm somando durante esse tempo todo aí no Brasil e no Paraná particularmente. Então temos que paralisar todas essas atividades e exigir do governo do Paraná que recompõe a carga horária de filosofia, sociologia, artes e língua espanhola, acabe com a militarização das escolas, contrate professores por concurso público, por mérito no concurso público, para todos, agentes 1 e 2, técnicos administrativos, professores, e que a gente possa construir uma educação que inclua as pessoas para o pensamento crítico e para a coletividade de todos nós. É esse meu apelo e essa explicação que eu passo a entregar para que os telenautas possam analisar de perto depois o que está acontecendo no estado do Paraná. Perfeito, muito legal sua explanação. Você é professor, você está vivendo tudo isso, você sabe, né? E nós chegamos aqui ao fim, deixa eu ver aqui quem que veio aqui. O Guilherme, o rato agindo como um rato, literalmente, diz aqui o Guilherme Chelping. Então, é isso aí, Marcelo. Eu agradeço muito sua participação, essa nossa parceria. Semana que vem estaremos aqui de volta, né? Deixo um grande abraço para você. Dá uma boa noite para a turma aí de despedida, por favor. Então, mais uma vez, estamos aqui nesta quarta-feira agora, né? Que a gente mudou o horário, mudou o dia, né? E o horário nem tanto, né? Porque é 19, 1h 19h30, estamos entre esses dois horários de início, né? Hoje nós atrasamos devido a problemas técnicos, né? Que tivemos no início dessa transmissão, mas que isso acontece nas melhores abordagens possíveis, né? Que importa é o conteúdo, né, nobre Chicão e telenautas. Então, o que a gente vem aqui trazer
para discussão são conteúdos de relevância política, social, educacional, e que a gente espera que essa parceria perdure muito para que a gente construa uma mídia independente, alternativa, e que possibilite atingir o pensamento crítico das pessoas, não só aí em Pinhais, como diz você, para Curitiba, para o Brasil e para, quiçá, o mundo. Um abraço a todos e até o próximo encontro. Legal, muito legal, bacana. Então, nós vamos aqui encerrando o nosso programa, agradecendo aí a presença de todos vocês que nos acompanharam até agora, né? E esperamos vocês aí na semana que vem. Uma panca aí de modelo para a gente printar uma foto. Tá aí, vamos lá. Valeu, valeu, valeu. Um abração para vocês todos aí.